Bom dia! Bem-vinda ao nosso Café com Fé de hoje, mais uma semana abençoada. Meu cafezinho já está aqui, Café com Fé. Bom dia para vocês! Bom dia! Manhã abençoada aqui no Instagram da loja. Para quem não sabe, toda terça-feira. Bom dia, Carol. Nosso Café com Fé. Nosso momento de falar com o Senhor Jesus, de ouvir o que Ele tem para falar conosco. Bom dia. Vamos compartilhar essa live? Vamos abençoar a vida das pessoas. Quem está aqui pela primeira vez, nosso momento de fé, quem já está aqui acompanhando há mais de uma terça-feira. Bom dia, Renata. Separa o copo com água aí, ó. Nós vamos consagrar a água já no começo, agora no início, tá? Separa lá seu copo com água. Vamos subir coraçãozinho. Bom dia! Primeira vez, Duda? Bom dia, Silvana, Daniele. Thay, bom dia, seja bem-vinda. Bárbara, primeira vez, que legal. Sejam bem-vindas. Bom, hoje nós vamos falar. Silvana, primeira vez. Bom dia. Separa aí um copo com água, vai lá. Bom dia, Luana. Bom dia. Sidney, primeira vez, que legal. Bom, toda terça-feira. Bom dia, Silvana. Bom, toda terça-feira, 6h59, aqui esse momento é reservado para que a gente possa falar de fé, tá? Falo um pouquinho das minhas experiências e esse propósito não é meu, tá? De 6h59 aqui. Isso foi uma direção do Espírito Santo. Ele já estava falando comigo há muito tempo. Faça. Eu resisti por algum tempo, mas chegou uma hora que não deu mais. Não, agora eu preciso falar, eu preciso fazer aquilo que Ele está me pedindo, né? Afinal, quando nós entregamos a vida para Deus, nós não temos mais vida. Escolhido não tem escolha, né? Nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo ordena, né? Porque se Ele assumiu a nossa vida, a direção da nossa vida, nós temos que ir aonde Ele soprar, onde Ele mandar. E é assim que Deus, Ele quer trabalhar na sua vida e na minha vida. Ele quer alcançar as pessoas disfarçado de você. O Senhor Jesus, Ele é Espírito, né? E Ele fala conosco através do Espírito. E Ele quer usar essa ferramenta aqui de moda para alcançar a sua vida, para te dar uma palavra abençoada, para te trazer uma consciência. E não tem jeito, gente. Toda vez que eu vou preparar a palavra para falar aqui com vocês, eu falo: Deus, o que o Senhor quer que eu falo? Me fala. Qual que é a palavra, qual que é a direção? Ele não me dá outra palavra senão sobre o reino dele, senão sobre a salvação. Bom, antes de eu começar a falar aqui, vamos fazer uma oração, vamos oferecer a Deus essa manhã, oferecer a Deus esse bate-papo, afinal Ele é o motivo, né? Ele é o porquê nós estamos aqui nessa live, então nada melhor do que convidá-lo. Bom dia quem está chegando agora, nosso momento de fé. Se possível, feche seus olhos, se não só em pensamento, na mente mesmo, faça uma oração para que Deus, peça a Deus para poder falar com você. Vamos consagrar agora o copo com água, vamos fazer isso agora no início, para que Ele possa abrir o nosso entendimento e que possamos compreender a mensagem de hoje, tá? Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos permissão para entrar aqui da Tua presença. Nosso Salvador, nosso Redentor, Rei dos Reis, Tu és, Pai, tudo na nossa vida. E eu quero oferecer ao Senhor essa manhã, essa palavra, que o Senhor venha dirigir, Pai, neutraliza a nossa carne.
Deus, não deixa eu falar nada que seja por mim mesma, mas que o Senhor venha falar através da minha boca comigo e com todas essas pessoas que estão reunidas aqui agora, nesse momento. Eu peço que o Senhor possa estar ao lado de cada uma dessas pessoas, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha de encontro àquilo que a gente precisa ouvir, que haja uma transformação, que haja um antes e depois. Não aceito, Pai, nós saímos aqui dessa live as mesmas pessoas que entramos. O Senhor é um Deus de novidade. Então, meu Pai, venha nos renovar nessa manhã, venha nos transformar, que a nossa natureza venha se diminuir, que o Senhor possa crescer em nós, que as pessoas que olharem para nós, elas possam ver o Senhor, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, que é alcançar a vida das outras pessoas, mas que para que nós possamos fazer isso, Pai, nós precisamos ser transformados, nós precisamos nascer do Senhor. E eu agradeço por essa palavra, Pai. Fala forte, fala poderosamente conosco, nos ensina, meu Pai. Nos orienta, nos dá equilíbrio, nos dá resistência. Meu Deus, nos mostra o caminho da verdade, Pai. Trabalha a tua humildade, o teu caráter dentro de nós. E eu peço, meu Deus, que pela fé o Senhor venha consagrar essa água. O Senhor disse que tudo que fosse consagrado em teu nome se tornaria santo. Então, pela fé, Pai, que essa água se torne na água viva que jorra diretamente debaixo do seu trono, Pai. Que essa água receba poder, as tuas virtudes, e que ao bebê-la, Pai, venha limpar todo o nosso interior, toda a nossa alma, o nosso corpo, os nossos ossos. Venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai. Que o Senhor venha nos orientar, que essa água venha nos purificar de nós mesmos e que possamos ser cheios do teu Espírito agora nessa manhã, meu Pai. Que haja um antes e depois, que haja cura. Aquele que estiver sentindo alguma dor, estiver angustiado agora, que ele seja visitado pelo teu Espírito. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Toma aí sua água. Bom, vamos lá, né? Senão vou tomar muito tempo de vocês. Bom, e aí não tem jeito. Toda vez que eu falo com Deus, me dá uma palavra, ele só fala do reino. Ele só me fala para vocês de salvação, porque foi essa palavra que me impactou. Foi essa palavra que me trouxe a consciência de quem eu estava sendo, como eu estava vivendo aqui nessa terra. E essa é a maior revelação que o ser humano pode receber na vida. É sobre o reino de Deus, porque foi isso que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Ele só pregava sobre o reino. Jesus era de poucas palavras, mas as poucas palavras dele têm um significado imenso. Todas as parábolas que Jesus fala em Mateus, em João, são parábolas pequenas, mas com um significado enorme, que fala do reino, fala da salvação, fala da transformação, fala da natureza dele, fala do quanto ele quer habitar em você e o quanto isso só depende de nós, porque Deus já provou que ele é Deus, somos nós que nos afastamos dele, somos nós que rejeitamos dele. Ele não precisa provar mais nada pra gente, ele já provou, ele já pagou um preço muito alto. Deus entregou o seu único filho por amor a nós, e nós precisamos entender que amor não é sentimento, amor é sacrificial. Amor é um fruto do Espírito Santo, e nós vamos falar isso aqui durante a live, tá? A revelação do batismo com o Espírito Santo é a maior revelação que o ser humano pode ter na vida. É algo que eu não sabia em todas as igrejas que eu frequentava, anos e anos. É claro que eu não ia de espírito puro, né? Eu sempre ia na igreja por algum interesse, principalmente quando eu estava passando por algum problema ou alguma dificuldade. Tem pessoas que pensam que Deus, ele é doril, né? Eu quero Deus para sanar essa dor aqui agora e pronto. E só quer isso de Deus, só quer as bênçãos, quando ele quer que nós conheçamos ele de verdade. Quem conhece Deus, quem nasce da natureza dele, nunca mais é a mesma pessoa. É por isso que quando você vê uma pessoa que se converte, essa pessoa ela passa por muita chacota, né? Os amigos se afastam, essa pessoa transforma, essa pessoa recebe uma nova natureza. Tem aí o Justin Bieber, que ele, nem sei se é assim que pronuncia o nome dele, converteu agora, o Rodolfo do Raimundos converteu, a Andressa também, Urach, acho que é Andressa Urach, também converteu. São pessoas que a natureza delas foram transformadas, e as pessoas do mundo não compreendem essa transformação, porque elas receberam a natureza divina, e a natureza divina, ela é contrária a esse mundo.
As pessoas do mundo não conseguem compreender as coisas de Deus se elas não estiverem no Espírito. E por isso que Deus, quando Ele me deu uma palavra, quando eu falei, Deus me dá uma palavra, Ele foi justo numa palavra que eu acho uma das mais fortes aqui na Bíblia, que é um bate-papo de Jesus com Nicodemos. Lá em João 3, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, ou então deixa anotadinho aí para depois você meditar na sua casa aí, para procurar entender mais o que Deus quer falar conosco através desse bate-papo dele com Nicodemos. Bom, Nicodemos era um chefe dos judeus, ele era mestre entre os judeus, ele era um religioso, tinha até uma fé pura, mas ele não compreendia as coisas de Deus, a natureza de Deus, né? Ele praticava os atos religiosos, ele conhecia a Bíblia inteira. Nos dias de hoje, podemos dizer que ele tinha estudado teologia, tinha passado por todos os estudos da Bíblia, mas o espírito da Bíblia, ele não tinha absorvido a palavra, porque a palavra é o próprio Deus, a palavra é o verbo, e o verbo é o próprio Deus. A palavra, ela é viva. Ela é a mesma de ontem, hoje será daqui à eternidade. Tem poder nessa palavra, para quem coloca ela em prática, para quem crê e pratica a palavra de Deus, né? Então, mesmo Nicodemos tendo todo esse conhecimento vasto da Bíblia, colocando em prática aí todas as práticas religiosas, um belo dia ele chegou para Jesus e está escrito assim no título, Novo Nascimento, Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele. Por que Nicodemos disse isso? Aqui em João, Jesus já tinha feito vários milagres. Por onde ele passava, Jesus curava leprosos, curava cegos, curava o inválido, aquele que estava acamado. Jesus operou vários milagres, vários sinais e veio pregando sobre o reino. E Jesus ele falava em parábolas e as parábolas sempre falavam do reino. E falava assim, o reino de Deus é semelhante o reino de Deus é semelhante a alguma coisa. Sempre as parábolas falavam sobre o reino de Deus. Na época, Jesus usava as palavras, por exemplo, do semeador, né? As pessoas, elas plantavam muito. E Jesus trazia exemplos do cotidiano para exemplificar sobre o que era o reino de Deus de verdade. Tem até uma parábola que fala assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que estava em um campo e acha uma pedra preciosa, valiosa. E achando essa pedra, ele esconde, vende tudo que tem e compra aquele terreno. As pessoas do mundo não compreendem. É uma parábola pequena, mas com um significado gigantesco. Jesus, quando ele abria a boca, era para falar coisas preciosas, né? E que possamos aprender com ele a pensar antes de falar, a falar sobre coisas que edificam, né? E se a gente buscar essa intimidade com ele, porque é o que ele quer mais ter conosco, intimidade, não é sobre o que você faz. Deus, ele quer ter intimidade com você. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Então, se a gente tivesse essa consciência de falar somente o que edifica, falar somente coisas valiosas, né? Ele fala assim, sejam meus imitadores. Então, que possamos aprender com ele esse caráter divino de sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. E Jesus era humilde, mesmo sendo filho de Deus, né? Veio aqui representar Deus na terra. Ele foi humilde, aonde ele passou. Ele entrava na casa de pecadores. Ele tinha a casa dos religiosos para ficar. Jesus, ele veio para quebrar regras, né? Ele veio para mostrar humildade, ele veio para mostrar que o reino de Deus, ele é liberdade, sim. Porque prisioneiro é aquele que não consegue largar o cigarro, tenta e não consegue. Prisioneiro é aquele que tem o vício da bebida e não tem domínio sobre aquilo. Prisioneiro é aquele que tá fadado a um sentimento, não consegue viver sem uma pessoa. Isso sim é prisão. Muitas pessoas acham que entregar a vida para Jesus é algo careta, é um peso. Não, nós somos livres, porque nós dominamos a nossa carne. Nós mostramos para a nossa carne que quem manda somos nós. Nós podemos escolher se queremos fumar ou não, se queremos beber ou não, se uma pessoa faz bem a gente ou não. Eu já contei aqui sobre o meu testemunho com o meu próprio marido. Eu via que ele não estava, né? Nós não estávamos no mesmo espírito. Eu lutei, busquei por ele. Mas um dia eu falei com Deus,
Se ele não quer ser transformado, se ele foi uma escolha minha, então tira ele da minha vida, porque ele não pode atrapalhar o meu relacionamento com o Senhor, porque ninguém é mais importante para mim do que o Senhor. Eu abro mão dele. Se é a vontade do Senhor, eu abro mão dele. Mas se a vontade do Senhor é a transformação dele, se ele foi uma escolha do Senhor, o Senhor tem que mudar ele. O Senhor tem que transformar ele. Mas para que a gente possa falar dessa forma com Deus, tem que haver uma entrega. Tem que buscar o reino dele em primeiro lugar. Ele tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos que ser fiéis a ele. Não porque nós merecemos, mas porque ele cumpre aquilo que ele promete na vida daquele que crê, na vida daquele que mostra que crê. Né? Você consegue, Nath, largar seu vício, sim. Você consegue. Tudo tá na nossa decisão. Deus nos fez um pouco abaixo dele. Um pouco, tem noção do que é isso? Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Você só precisa entender quem você é. Você só precisa assumir a sua natureza divina. Por que que você veio ao mundo? Por que você existe? Você já se fez essa pergunta? Por que você existe? Por que você está aqui? Não acontece nada se Deus não permitir. Nada. E se você está aqui é por um propósito. Foi como eu falei no início, Deus quer alcançar a vida das pessoas disfarçado de você. Você só precisa se colocar à disposição. Ele já fez tudo que era para ser feito, você só precisa se voltar para ele. Você só precisa buscar ele. Porque Pedro, Jesus, quando ele foi crucificado na cruz e quando ele voltou, Pedro era um dos seus discípulos e Pedro traiu Jesus, né? E Jesus já tinha falado isso, que ele ia trair. E Jesus falava assim com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus perguntou várias vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou assim com ele. Se você me ama, mostra que você me ama. Com interesse, com dedicação. Mostra que você quer fazer uma aliança comigo. Mostra que você quer ter um casamento comigo. Esse é o verdadeiro amor de Deus. É um amor sacrificial, um amor que vem do Espírito, é um fruto do Espírito Santo. Então vamos para a palavra, que senão eu vou falar que não entra na palavra. Então, Nicodemos perguntou, sendo o mestre da sinagoga, né? Falou, né? Elogiou Jesus por conta dos milagres que Jesus fazia. E Jesus ignorou os elogios. Nós temos que tomar cuidado até com os elogios que recebemos para que que a vaidade não venha falar, né? Até por eu estar aqui falando da palavra de Deus, eu não sou nada, eu todos os dias estou aprendendo algo e eu não tenho poder de te convencer de nada. Quem fala mesmo é o próprio Deus, porque eu tenho consciência de que sem ele eu não sou nada. Se eu sair da presença dele, eu tô perdida, porque uma vez que a gente toca no arado, a gente não pode olhar para trás. Uma vez que a gente conhece a palavra do Senhor Jesus, o julgamento é muito buraco, é muito mais embaixo, a responsabilidade é muito maior. Uma coisa é a pessoa ser ignorante, não entender, não saber sobre o reino. Outra coisa é ela ouvir a verdade do Senhor Jesus e achar que vai chegar o meu tempo, não tá na hora ainda, a minha hora vai chegar. Não espere esse momento, porque o Senhor Jesus, ele virá como um ladrão. Se ele não voltar para todo mundo, a segunda volta ele vai voltar para você, assim como ele volta todos os dias para alguém. E aí Jesus, ele ignorou o elogio e falou assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, Nicodemos, né, na sua santa ignorância, como ele não era uma pessoa espiritual, ele era uma pessoa carnal, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo sendo religioso, ele perguntou de novo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então, Nicodemos achou que ele tinha que voltar a ser criança e voltar para a barriga da mãe dele. Olha a ignorância. As coisas espirituais, se o que eu falar aqui você não compreender, é porque o seu entendimento está bloqueado. É porque você não sabia da verdade. Infelizmente, o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Está escrito isso na Bíblia, né? O príncipe desse mundo, Deus desse mundo, cegou o colorido desse mundo cegou o entendimento das pessoas.
Então, por isso que muita gente não tem entendimento da palavra do Senhor Jesus. E quando ele fala aqui que nós temos que nascer de novo, nós temos que nascer da natureza espiritual. Porque quando nós nascemos da natureza carnal, nós nascemos de pai e mãe. Esse é o nascimento natural, nascer de pai e mãe. Mas nascer do Espírito Santo é ter a natureza de Deus, é ter a plenitude de Deus, é viver o reino de Deus aqui na terra. E quando nós andamos em espírito, quando nós buscamos essa natureza espiritual que só Jesus pode nos proporcionar, quando ele vê sinceridade na nossa entrega, humildade nas nossas palavras, reconhecimento de quem nós somos, entendimento da nossa condição espiritual, porque é difícil é enxergar o nosso interior, fácil é olhar o cisco que está no olho dos outros, mas olhar a trava que está nos nossos olhos é a coisa mais difícil que existe, né? Julgar as pessoas, colocar a culpa nas pessoas é muito fácil, mas se enxergar é difícil. Falar que você e eu somos ignorantes, isso né, não é fácil de ouvir. Eu, ignorante? Como assim, né? Então, Deus quer trabalhar essa humildade dentro de nós, que você e eu venhamos reconhecer a nossa verdadeira condição espiritual, tá? Então, ele fala assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é o primeiro passo, né? Você toma uma decisão de entregar a sua vida para Deus. Levanta suas mãos lá no culto, fala: eu decido entregar a minha vida para Deus. Isso é a porta de entrada. É a porta de entrada. Agora, para você nascer do reino de Deus, nascer do Espírito Santo, você tem que pagar o preço, que é a sua vida. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço, né? Falar que crê é fácil, mas mostrar que crê são outros 500. Mostrar a nossa fé na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora dos problemas, aí que a gente mostra mesmo quem nós temos, a nossa verdadeira condição espiritual, quando o dia mal vem, quando o problema vem. Aonde está a nossa confiança de verdade, né? Então, quem nasce da natureza carnal é quem nasce de pai e mãe. E quem nasce do Espírito tem a natureza espiritual. E se Deus é Espírito, como que ele vai falar comigo e com você se nós temos somente a natureza carnal? Como você e eu vamos entender a palavra dele se não nascermos do Espírito dele? Como que nós vamos ter discernimento se nós não nascermos do Espírito Santo? Nós não vamos compreender a palavra dele, nós não vamos entender se nós não demonstrarmos esse interesse em buscar esse batismo com o Espírito Santo. E se a nossa guerra aqui na terra, está escrito na Bíblia, é espiritual, está escrito que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra o seu filho, contra o seu marido, no seu trabalho, com a vida sentimental, financeira, porque as coisas desse mundo, as coisas terrenas são passageiras, isso tudo aqui é ilusão. Isso tudo é ilusão. Então, quem decide ter uma aliança com Deus, nascer de Deus, é que tomou a melhor decisão, a mais importante decisão da vida. E é por isso que Deus fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, muito poucos. E por isso que ele fala que a porta é larga, mas o caminho da salvação é estreito. É por isso que ele sempre fala aquele, porque ele sai anunciando para todo mundo, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E se a nossa guerra aqui é espiritual, como que nós vamos vencer? Como que nós vamos alcançar a vitória? Como que finalmente vamos ter gozo, paz na alma, que é o que nós estamos buscando todos os dias, trabalhando, lutando. Nós queremos felicidade, nós queremos descanso, nós queremos paz. Como ter isso se não nascer do Espírito Santo, se nós não tivermos a natureza de Deus, se a nossa luta é espiritual? Como vencer isso na carne, na força do nosso braço? Na força do seu braço você não vai convencer o seu marido, na força do seu braço você não vai vencer essa angústia. Na força do seu braço, esse buraco, esse vazio não vai ser preenchido com coisas e pessoas. Nunca. Nunca, eu te afirmo isso, nunca. Você pode ser a pessoa mais milionária do mundo, rica, mas o seu dinheiro não vai comprar a paz de espírito, não vai comprar o preenchimento da sua alma. Olha, eu falo que ter relacionamento com Deus é tão maravilhoso
que tem dias assim que eu tô escutando algum louvor, alguma música, ou então eu tô meditando na palavra dele, porque esse aqui é o livro da vida, né? Que é o manual da vida completa, da vida verdadeira, tá? Isso aqui é o que tá escrito em todos os livros aí que coaches escrevem, todo mundo escreve, tá aqui. Tudo é tirado daqui. E tem hora que eu fico assim, eu fico rindo sozinha, eu fico maravilhada, eu me embriago na presença dele. Não tem felicidade maior, não tem paz, alegria maior. E às vezes chega o meu marido para falar alguma coisa, dá licença, me deixa aqui no meu momento com Deus, que eu tô muito feliz com ele aqui, eu tô bem, eu tô aqui me embriagando dele, depois a gente conversa. Não quero ninguém por perto, porque é muito maravilhoso. Mas a gente só consegue se conectar com ele se a gente estiver em espírito. Só assim para ouvir a voz dele. Só assim para entender a vontade dele pra gente, né? E aí ele fala aqui. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí fica esse temor. Foi essa palavra que me tocou. Por isso que eu vou sempre falar aqui da salvação, do batismo com o Espírito Santo e do reino de Deus, da entrada no reino de Deus. Na verdade, Deus quer que você viva o reino dele aqui na terra e tenha acesso à eternidade. Porque a nossa alma, ela é eterna. E nós seremos julgados conforme aquilo que nós decidimos viver aqui na terra, conforme as nossas escolhas aqui. Nós não somos pessoas boas. Bom é ele. Ele é bom. Nós somos cheios de falhas, defeitos, erros. E se a gente não tiver relacionamento com ele, não pedir ele todos os dias, porque isso é todos os dias, gente. Não é só ir na igreja no domingo, não. É fora da igreja, é dentro da sua casa. É um relacionamento diário. É ter a consciência de que Deus me ensina como te agradar, como fazer a tua vontade. Não me deixa cair no automático, não deixa as coisas do mundo superar aquilo que é mais importante, que é o Senhor. E o quanto nós temos dedicado tempo no dia para parar 30 minutos para meditar e tentar compreender o que está escrito. Para entrar no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e ter um momento a sós com ele. Não precisa ter orações prontas. Ele quer ouvir você conversar, um diálogo com ele. Ele quer ver você tendo tempo para ele. E o quanto nós temos tido esse tempo para Deus no nosso dia a dia. Quantas pessoas ele já usou para falar conosco sobre a palavra dele e o quanto nós temos levado em consideração tudo isso que ele tem nos ensinado. Todo esse temor a gente tem colocado em prática, essa reverência, porque ele já pagou um preço muito alto. E a nossa obrigação é reconhecer o senhorio dele, tudo que ele já fez por nós. É a nossa obrigação, o mínimo, ter um temor mediante dele. Porque você pode conquistar uma cura, você pode conquistar, porque você usou a fé para a cura, você pode conquistar um bem financeiro porque você usou a fé para aquilo. Mas para conquistar o reino de Deus, você tem que usar uma fé diferente. Você tem que buscar Deus pelo que ele é, não pelo que ele tem. Você tem que buscar ele em espírito e em verdade, com humildade, entendendo que você não sabe nada. E Nicodemos foi humilde aqui, porque ele era ignorante, ele não entendia sobre o que era esse nascimento que Jesus tanto pregava quando ele veio aqui como homem. O que era isso? E então ele buscou entender, perguntou para Jesus o que era. E muitas das vezes você está perguntando, nós estamos perguntando a Deus o porquê de algumas coisas, o porquê está acontecendo algo, e Ele está nos respondendo, Ele está nos explicando. Se você não me buscar em primeiro lugar, as outras coisas na sua vida não serão acrescentadas. Serão acrescentadas aquilo que você buscar, o desejo do seu coração. E eu te falo que o desejo do seu coração, muitas das vezes, não é o meu desejo para você. Muitas das vezes não é o que eu quero para você, porque a minha vontade é muito maior do que a sua. Porque o que você está buscando, muitas das vezes eu nem prometi. Deus sabe tudo que você precisa, Deus sabe tudo que a gente precisa. Tanto que lá no início, o Éden, ele era perfeito. A terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz e houve luz. E assim é o ser humano sem o batismo com o Espírito Santo. Ele é sem forma e vazio. E a luz é o próprio Espírito Santo. Estava lá Adão e Eva no Éden. Adão e Eva não. Estava Adão no Éden. E Jesus disse que não era bom o homem andar só. E quando Adão estava descansando, Jesus tirou Eva da costela de Adão e fez Eva. Adão não pediu Eva, mas Jesus sabia o que ele precisava. E Jesus fez a mulher quando Adão estava descansando. Deus não trabalha na ansiedade. Deus não trabalha na dúvida.
Deus não trabalha no medo. Isso não são espíritos não são frutos do Espírito Santo. Isso é semente do diabo. A dúvida, o medo, a ansiedade. Não tem como Deus agir na sua vida se existir esses sentimentos dentro de você, porque Deus, ele não é sentimento. Deus é racional. Se ele não fosse racional, ele não tinha entregado o filho dele na cruz. Quem tem coragem para passar a morte mais dolorosa de todas e mais lenta na vida é a morte de cruz. O quanto que Jesus não sofreu para pagar o preço por nós. Mas a gente acha que é de graça, que ele já fez tudo. Se ele já fez tudo, então por que da Bíblia? Se ele já fez tudo, então por que você está sofrendo, gemendo, se ele já pagou o preço por você? É questão de usar o raciocínio, a fé inteligente. É isso que Deus quer nos ensinar. Foi isso que ele me mostrou um dia. Usa a fé racional. O sentimento não vai te levar a lugar nenhum. Vai te fazer tomar decisões precipitadas. Você vai tropeçar no sentimento. Pensa, pesa, avalia. Avalia. Deus está nos ensinando isso. A nos enxergar, a enxergar nossa condição espiritual, entendendo que sem o batismo do Espírito Santo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não temos direito à salvação. Isso é muito forte, gente. Isso é muito, muito, muito forte. Isso é muito sério. É muito sério. E se você não tem entendimento da palavra de Deus ainda, dobre o seu joelho e seja humilde. Deus me explica o que é isso. Porque quando eu ouvi falar do batismo com o Espírito Santo, eu tive interesse, eu corri atrás. Meu Deus, eu quero entender mais o que é esse batismo. Eu precisei matar o meu eu precisei tirar tudo que estava entulhado no meu coração, todo sentimento, todo orgulho, toda a mágoa, toda mentira, toda prepotência, toda vaidade, porque eu me achava superior às pessoas, eu era mentirosa e me achava uma pessoa legal, me achava uma pessoa boa, mas eu não tinha intimidade com o Criador, assim como Nicodemos, mesmo pregando a palavra de Deus, não tinha intimidade com o Criador, e infelizmente muitos púlpitos por aí, tem pregadores que não têm intimidade com o Criador e não falam do batismo com o Espírito Santo. Só pregam aquilo que o coração quer ouvir, o ego quer ouvir. Ai, Deus é amor, tal, Deus vai te visitar e agora, creia que você já saiu daqui curado. Não, isso é um relacionamento, assim como um casamento de homem e mulher. É um sacrifício diário. Nós deixamos de fazer a nossa vontade para agradar o nosso marido e vice-versa, para que possamos ter um relacionamento consolidado, sólido, para que esse relacionamento venha durar, para que possamos ter mais intimidade um com o outro. Precisamos abrir mão das nossas vontades, muitas das vezes, para fazer a vontade de Deus. O amor de Deus é de graça. O reino de Deus é necessário pagar um preço por ele, né? Então, deixa eu voltar para a palavra, porque eu empolgo aí, senão eu não concluo aqui a palavra. Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você, faça uma avaliação, olhe para você. Não pense que essa palavra que você está ouvindo aqui é para alguém que precisava ouvir. Se você está aqui, essa palavra é para você. E só de você estar aqui já me mostra, já fala muito sobre você. Você é um escolhido. Você está dedicando aqui sua manhã para ouvir e entender mais sobre ele. Você acha que Deus não está vendo essa atitude sua? De estar aqui buscando entender, compreender mais sobre ele? Lógico que ele está vendo isso. Ele já te escolheu. São poucas pessoas. Tem 30 pessoas aqui. Esse Instagram tem 129 mil pessoas. 30! Você é uma escolhida. Você é um escolhido também. Você está aqui porque Deus permitiu. Deus te trouxe até aqui. Ele quer te guiar à verdade. E o Espírito Santo, ele guia o ser humano a toda a verdade. Está escrito que nós receberemos poder quando descesse sobre nós o Espírito Santo. Então você vai receber poder quando descer sobre você o Espírito Santo. Busque entender. Eu achei tão legal que eu tenho uma aluna minha, eu fui dar uma mentoria para ela essa semana. E eu fiz a colorimetria dela, enfim, a gente estava conversando sobre o curso. E eu falei, você tem mais alguma dúvida? E aí? Aí ela virou para mim, tenho. Eu quero entender mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque depois que eu comecei a ver as palavras que você começou a falar lá no canal, tem um canal Seja Forte e Corajosa lá no YouTube, onde já tem vários vídeos lá falando sobre o batismo com o Espírito Santo, para que você possa compreender melhor o que é esse batismo, que não é o batismo nas águas, e esse batismo ele precisa ser conquistado, ele não vem de qualquer jeito na vida da pessoa. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, com humildade, com entrega, com sinceridade. E quando ela falou isso, eu fiquei tão feliz, eu até
pro meu corpo, assim, peraí, eu falei, o quê? Que eu amo falar do batismo com o Espírito Santo, eu amo falar de Deus, eu amo falar daquele que mudou a minha vida e tem mudado todos os dias, mudou a minha natureza e muda todos os dias, porque eu tenho muito que aprender, muito, 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 eu ainda tenho, nossa, muita coisa ainda que eu sou ignorante e preciso ser moldada por ele. E eu peço que ele venha me moldar todos os dias. Eu achei tão legal que ela teve interesse, porque ela tá ouvindo falar sobre o batismo com o Espírito Santo e ela teve interesse de entender mais o que é e ela me perguntou. Então ela tava mostrando que ela queria seguir esse caminho, né? Então, se você não entende, não conhece, mostre esse interesse para Deus, ainda que não seja me perguntando, mas leia a Bíblia, busca lá na sua igreja, pergunte, tá? Entenda sobre o batismo com o Espírito Santo. Se a sua igreja não fala sobre esse batismo com o Espírito Santo, pede a Deus para te revelar o porquê ou para te guiar a uma congregação que fale sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque é muito importante. Foi isso que mudou a minha vida. Eu já fui em igreja de revelação, eu já fui em igreja que o povo rodava, eu já fui em várias igrejas. Eu não tô aqui para poder falar de religião, nem criticar igreja nenhuma. Eu tô aqui para falar o que realmente mudou a minha vida. Foi quando eu entendi e ouvi sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu busquei e de fato isso aconteceu na minha vida, né? Então eu achei tão legal porque ela se interessou pelo batismo com o Espírito Santo. E aí eu falei com ela, olha, se você se interessou pelo batismo com o Espírito Santo, é o próprio Deus que a semente foi plantada em terra boa. O próprio Deus te convenceu de alguma coisa. Ela falou, não, é porque eu vou na igreja e eu realmente não tinha esse entendimento. Eu achava que... Anos na igreja, ela falou, anos na igreja, eu nunca tinha ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. Anos na igreja, minha vida não mudava. E aí, quando você falou, me despertou o interesse, eu quero entender mais. Eu entendi que eu preciso aprender muito. Eu entendi que eu não nasci de Deus ainda, que eu conheço os milagres, eu conheço a fama de Deus, mas eu não tenho a natureza dele, eu não sou nascida dele. Ou seja, ela foi humilde de reconhecer, ela teve consciência da sua condição espiritual e ela buscou ajuda. E é claro que Deus vai dar infinitamente mais para ela, porque ela tá tendo interesse nas coisas dele. Ela tá buscando conhecer. Tudo na vida é um aprendizado. Nós temos que aprender a trabalhar. Entra no emprego, o primeiro dia é difícil, a gente não entende muito como é o sistema da empresa. Mas com o tempo nós vamos pegando intimidade, vamos aprendendo com dedicação, com pergunta, com estudo. Como é isso? Como é aquilo? E desvendando. Então o reino de Deus é um mistério. E Deus vai revelando os encantos, os mistérios dele à medida que você vai se entregando. Quanto mais você se entregar, mais ele vai se revelar para você, tá? Esse é o segredo. Então, eu quis dar esse exemplo dela, porque se você está... Dentro de você está sendo despertado o interesse de conhecer o Espírito Santo, de ser batizada com o Espírito Santo, reconhecer que você não conhece a Deus, é o próprio Deus que está te convencendo disso. E agora é colocar em prática, agora é correr atrás. Eu lia livros, eu buscava entender o que eu precisava fazer para nascer de Deus. E vamos parar para pensar, se Jesus, quando ele veio como homem, ele jejuou, Jesus jejuava, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, sentiu fome, sentiu frio, Jesus sacrificava, Jesus orava nas madrugadas, Jesus ia ao monte, tudo isso Jesus fez para mostrar o que nós tínhamos que fazer, porque ele fala, sejam meus imitadores, né? Deixa eu tomar uma água que eu falo tão rápido, né, gente? Sejam meus imitadores. Então ele veio mostrando o que nós precisamos fazer. Se a gente seguir a receita de Jesus, nós vamos alcançá-lo. E ainda que isso demore. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Deus é como 1000. E 1000 dias é como 1. Então, muitas das vezes a gente pede as coisas para Deus. Ai, tá demorando. Ai, meu Deus, mas eu não recebo. Ai, por quê? Por quê? Por quê? O tempo de Deus não é o seu tempo, não é o meu tempo. Um dia para ele é como 1000. E 1000 dias para ele é como um dia. Na hora certa, ele honra aqueles que honram a palavra dele. Ele vai dando chance, ele vai dando oportunidade, porque ele ama, ele te ama, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. Mas existe um livre-arbítrio aqui. Nós temos o poder de escolher a quem nós queremos servir, a nós mesmas, né, ao dinheiro, às preocupações, ao cotidiano, ou nós queremos nos voltar para as coisas espirituais, porque essa é a maior riqueza do ser humano.
as coisas espirituais, o que vem do reino, o que vem do céu. Viver o reino de Deus aqui. Não tem nada que paga isso. Olha, se eu pudesse entrar dentro de você agora, eu entrava e faria tudo de novo. Tudo que eu fiz, tudo que eu tenho feito, porque valeu e vai valer a pena. Vai valer a pena. Jesus falou o tempo inteiro do reino de Deus. Você precisa acreditar que existe uma eternidade. Você precisa entender para que você veio ao mundo. E para que você entenda quem você é de verdade, você precisa ter consciência de quem você não é. Você não é um erro. Você não é um erro. Você não está aqui por acaso. Você não é um peso. Você não é um engano. Você não é fracassada. Se Deus te fez a imagem e semelhança dele, você não é nada disso. Rejeita essas vozes. Faça uma seleção daquilo que entra dentro do seu coração. Arranca a mágoa, arranca o orgulho. Eu vou colocar aqui daqui a pouco um versículo sobre o amor. O amor de Deus, que é um amor, que é um fruto do Espírito. Para que você entenda que o amor não é sentimento. O amor é uma decisão. O perdão não quer dizer que você precisa conviver com aquela pessoa. E nem que você não vai lembrar do que aquilo que aquela pessoa fez para você. Mas é você tirar um fardo nas suas costas e decidir perdoar aquela pessoa. É se livrar disso. Não quer dizer que você precisa conviver com ela. Mas o perdão é uma decisão, não é um sentimento. E Deus nos ensina a perdoar, né? E aí, não te maravilhes de ter dito... Não te maravilhes de ter dito, necessário vos nascer de novo. Então Jesus está falando, é necessário nascer de novo. Quem quer vir até mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem quer vir até a mim, se esvazie de você mesma, do seu eu. Toma a tua cruz, que é a dedicação, que é o sacrifício, que é passar por cima das críticas, que é passar por cima de quem vier falar que você é bitolada, que você é crente. Quem tá perdendo é essa pessoa. Porque a maior riqueza é como naquela parábola que eu falei no início. É quem vende tudo que tem para comprar, para conquistar esse tesouro, essa pedra preciosa que é o batismo com o Espírito Santo. É o próprio Deus morando dentro de você, né? E aí Nicodemos respondeu, mas como pode ser isso? Nicodemos, ele tinha boas obras, né? Cumpria toda a religiosidade na época, mas isso não garantia a entrada dele no reino. Isso não falava sobre quem ele era diante de Deus. E Jesus respondeu, mas tu és mestre de Israel e não sabes disso? Mas você é um pregador, em outras palavras, né? Você é um mestre de Israel, da sinagoga, entre os judeus, e você não sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando conosco. Você já viu tantos milagres, tantas coisas acontecerem, mas você não acredita no meu testemunho. Você não acredita em mim, porque falar que acredita não te dá garantia do reino dos céus. Não te dá garantia do reino de Deus habitar dentro de você e não fala que você é de Deus. Você falar. O que vai mostrar é o quanto você busca essa intimidade. O quanto você se dedica, o quanto isso é prioridade na sua vida. O quanto você valoriza o preço que Jesus pagou. Deus e Jesus pagou por você, por mim, por nós. E aí, eu vou passar aqui porque essa parte não precisa. E aí lá no versículo 15 fala... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se ele fala que não pereça e vida eterna, então tem pessoas que vão perecer e tem pessoas que vão alcançar a vida eterna. Quem somos nós, dessas duas pessoas? Quem nós temos sido? Nós estamos caminhando rumo à vida eterna ou nós estamos caminhando rumo a perecer mediante a força do nosso braço, o nosso achismo, o nosso eu, orgulho? Impossível Deus trabalhar numa pessoa orgulhosa. Impossível. Uma pessoa que acha que já sabe de tudo. Impossível. Impossível. Bem-aventurados humildes, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado isso. Isso é uma natureza divina. E é difícil, não é fácil. Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu já falei aqui em outras lives o que é o significado de crer. O próprio Senhor Jesus falou aqui na Bíblia, na palavra, que aquele que crê nos mandamentos dele e o seguem, esses são os que verdadeiramente o amam. Ele já deu aqui de exemplo quem realmente ama. Porque não adianta a gente falar, né? Vamos ser sinceras. Deus, ele olha o nosso mais íntimo. Ele sabe tudo que está dentro de nós. Muitas das vezes, tem muitas pessoas, ou quando nós estamos lá no culto, louvando, aleluia, obrigada, Jesus, chorando, emocionando, Deus até coloca na tecla SAP ali, ó. Coloca ali no mudo. Coloca no mudo, porque ele está olhando o seu coração. Ele está vendo que está saindo lá de dentro. Se é sincero, ou se é uma emoção momentânea, ou se é um remorso. Um remorso, porque remorso passa. A pessoa fala, nossa, é verdade, né? Tô fazendo isso de errado, ai meu Deus, e agora? Mas ela volta a praticar as mesmas coisas. Então isso não é arrependimento sincero, isso é remorso. Então Deus, ele enxerga o nosso íntimo. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus, entregar o próprio Filho por amor a nós. E aí aquela pergunta, né, que eu fiz no início, o quanto nós temos reconhecido esse amor com a nossa vida, o quanto nós não merecemos nada de Deus, nada, nós somos eternos devedores por tudo que Ele nos fez, E Ele, mais do que você querer conhecer Ele pelas bênçãos, Ele quer que você conheça Ele pelo que Ele é, de verdade. E quando eu tive essa consciência de que eu não conhecia a Deus de verdade, o que eu pedia nas minhas orações era só isso. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu não te conheço. Eu achei que eu te conhecia. Eu achei que eu era uma pessoa legal, mas eu tô vendo aqui lá no meu íntimo que Deus, ele mostra. Quando você faz uma oração sincera, fala, meu Deus, me mostra os meus Deus. Me mostra onde que eu tô errando. Me mostra o seu caminho. O que eu preciso fazer para te agradar? Assim como Nicodemos fez. O que eu preciso fazer, como entrar no reino dos céus. A mesma coisa do jovem rico, chegou para Jesus e falou, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu já oro todos os dias o Pai Nosso, eu já jejuo, eu já faço isso, já faço aquilo, então eu já tenho acesso garantido, né? No reino, né? Falou com Jesus desse jeito. E Jesus falou com ele assim, se você quer ter verdadeiramente acesso ao reino de Deus, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Aí pegou no buraco, né? Porque Deus não vai te pedir coisa fácil. Ele vai pedir aquilo que tá no lugar dele, no seu coração. Ele fala que aquele que amar pai, mãe, filho, filha, marido mais do que ele não é digno dele. E aquele que abrir mão até da família por amor a ele, receberá 100 vezes mais nessa vida e na vindoura. Olha o nível de amor sacrificial, para que você possa entender que amor não é sentimento. Aquele que amar mais o dinheiro, as coisas, sabe por que nós ofertamos, nós dizimamos? Por amor. Porque se você não é capaz de servir com o seu dinheiro, você não vai ser capaz de servir com a sua vida. É por isso que Deus, ele fez aquela diferença entre Mamon, né, o Deus do dinheiro, e o próprio Deus. A quem você e eu queremos servir? A Mamon, que é o Deus do dinheiro, ou a Deus? Aquilo que tiver no nosso coração, ele vai provar, ele vai testar. Quer me seguir mesmo? Então tá. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Deixa eu ver se você realmente quer me seguir. E aí, por isso que eu falo que levantar as mãos no culto e falar eu quero entregar minha vida para Deus é a porta de entrada. É a porta de entrada. E nós precisamos dar manutenção todos os dias e conquistar isso todos os dias. Porque Deus vai testar. Deus vai nos... como aquela peneira ali que purifica o ouro e o ouro fica ainda mais valioso. Deus vai nos peneirar. Para entender verdadeiramente se nós estamos dispostas a servi-lo, a dedicar a nossa vida a ele e a ser aqui uma testemunha viva dele na terra. Porque ele fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Deus quer te usar. Deus quer mudar a sua vida. Ele quer te usar para alcançar a vida de outras pessoas.
Semana passada eu fiz uma live sobre depressão. Eu ia até falar isso aqui no início, eu esqueci de falar. Eu fiquei tão revoltada, porque Deus, ele tava me incomodando. Fala de depressão, fala de depressão, fala de depressão. Falei, ok, vou falar de depressão então nessa próxima terça-feira. Fiz uma pré lá nos stories, falei, gente, terça-feira depressão. Vou falar, se você conhece alguém que tem depressão, compartilha essa live. E não por minha causa, não precisa nem falar o meu nome, mas pela palavra. E aí, no outro dia, a minha irmã, que mora no Eldorado, tem uma loja de roupa também. Ela postou uma cliente dela que tinha morrido. Aí eu falei, o que aconteceu com ela, Thaís? Ela falou assim, Mayara, ela se enforcou na garagem no dia 13. E no dia 13 foi o dia que eu fiz a live de depressão. No dia 13, Thaís, tem certeza que você tá me falando? Tem. Ela tirou a vida dela. E ela parecia ser uma pessoa tão feliz, tão alegre. Semana passada ela foi na minha loja, comprou uma roupa pro aniversário dela. E no dia 13, ela amarrou a corda no pescoço e se enforcou. Gente, eu fico até emocionada, porque eu não acredito que essa palavra não chegou até ela. Porque se ela tivesse visto aquela live de depressão, ela não teria feito isso. Ela não teria tirado a vida dela. Porque a depressão é a dor profunda da alma. A pessoa, a alma dela tá tão aprisionada, tá doendo tanto. Muitas delas preferem se cortar para sentir a dor na carne, porque a dor na alma é muito grande. E achando que vai descansar, o engano do diabo tira a sua vida. Você é um peso, você vai descansar. O engano, ela tira a vida dela. E infelizmente não tem salvação para quem tira a sua própria vida. E eu tenho certeza que quando ela descolou do corpo dela e ela se deparou com quem ela encontrou, ela se arrependeu do que ela fez. Mas depois que morre, não tem mais chance. A nossa chance é aqui. Depois que a gente morre, acabou. Depois nós temos que prestar contas. Depois tem um livro que Deus vai abrir. Tá tudo anotado. O diabo tá anotando tudo que a gente faz. E Deus tá anotando tudo que a gente faz. Então compartilha, a live tá lá no IGTV, live de depressão, compartilha, você pode salvar uma alma. A minha irmã não sabia da live, mas se ela tivesse compartilhado a live, e se ela tivesse visto, ela ia falar, opa, eu tenho depressão, eu vou assistir, quem sabe tem alguma solução, eu entendo por que eu tô passando por isso. Se essa live tivesse chegado até ela, a gente teria salvo uma alma, e uma alma para Deus vale muito. Tem 35 pessoas aqui. Se uma pessoa aqui decidir entregar a vida para Deus agora, se uma pessoa falar agora, chega, eu não quero mais viver desse jeito que eu tô vivendo, eu não quero mais essa vida suja, esse mundo sujo, eu não quero mais viver segundo as minhas condições, segundo aquilo que o diabo, o mundo tá me condicionando a viver. Eu quero ter a natureza de Deus e decidir aí na sua casa, entregar a vida para Ele. Eu tenho certeza que você vai levantar dessa oração diferente se essa oração fosse sincera. Se uma pessoa que entregar a vida para Deus já valeu por 1 ano de live, já valeu por 1000 anos. Porque Deus, para salvar uma alma, Ele larga 99 ovelhas dele para salvar uma que tá perdida. Então, sempre que você puder, compartilhe essa live com as pessoas. Com quem tá sofrendo, alguma amiga, vamos encher aqui essa live de pessoas que querem ser abençoadas, porque uma palavra que for dita aqui pode mudar a vida dessa pessoa, pode mudar. Às vezes tem pessoas que me mandam direct falando, nossa, um dia você falou isso, e eu sei que não sou eu que falei, foi o próprio Deus, que eu nem lembro mais o que eu falei. Quando eu terminar essa live, eu nem vou lembrar mais o que eu falei, sério, eu não lembro muitas coisas que eu falei nas outras lives, porque Deus vai falando, vai fluindo. E falou, nossa, uma vez você falou uma coisa que mudou a minha vida. Eu decidi entregar minha vida para Deus, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então, uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa, tá? Então, não deixa de compartilhar. Eu fiquei tão revoltada porque essa pessoa não viu essa live, que isso me motivou a continuar e pegar mais pesado para levar o reino para as pessoas. E Deus quer te usar para levar o reino. Leve o reino para as pessoas. Espalhe o que você aprendeu aqui. Fala para alguém, conta para alguém, manda mensagem para alguém que tá sofrendo agora. Olha, você é especial, você é importante, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, um pouco abaixo de Deus. Você precisa ter consciência de quem você é. Você não é um peso. Você é um escolhido de Deus. Fale isso para alguém que precisa ouvir essa palavra e compartilhe essa live, tá? E aí, para finalizar, quem crê nele não é
condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê em Deus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E lembrando que crer não é falar que crê, tá? Agora eu só quero compartilhar aqui sobre o amor, pra gente finalizar e você ir trabalhar aí, passar o seu dia abençoada, tá? Peraí. Como eu falei, o amor é um fruto do Espírito Santo. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então o amor é paciente. Paciência é um dom de Deus. Nós buscamos todos os dias, pedimos a Deus a paciência. E é uma coisa que eu falo, você precisa ser específica nas suas orações. Quando você pede alguma coisa para Deus, se essa coisa vier a glorificar a Ele, porque Ele fala, tudo que for pedido em meu nome, eu atenderei, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Se você estiver pedindo por desejo do seu coração, como eu falei lá no início, Deus não vai responder. Mas se o que você está pedindo glorifica o nome de Deus, né? Então seja específica. Deus, me ensina, me dá equilíbrio, me dá paciência. Eu quero entender mais sobre o Senhor. Eu quero nascer do Senhor. É o que eu falava nas minhas orações. Meu Deus, eu quero te conhecer, porque eu acabei de entender que eu não te conheço. Então, como que eu vou... Se o Senhor quer contar comigo, como foi dito nessa live aqui hoje, se o Senhor quer me usar para ajudar as outras pessoas, como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Se eu não tenho a natureza dessa pessoa, como que eu vou passar espírito para essa pessoa? Como que eu vou passar convicção para essa pessoa? E como que eu vou vencer essa guerra espiritual sem ter o teu espírito? Desarmada numa guerra, eu vou perder. Eu já entendi que na força do meu braço não dá. Então, meu Pai, humildemente eu tô aqui reconhecendo os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Eu achava que eu te amava, mas eu não entendi o que era amor. E hoje eu entendi o que é amor. Me ensina a te amar, então. Me ensina a te adorar, me ensina a te servir, me ensina a me dedicar. Eu quero isso, me mostra. É um diálogo, é um bate-papo. Deus quer ouvir você falar, Ele sabe tudo que você precisa, mas Ele quer que você fale. Quando Jesus ele curava e curou um cego, Ele chegou para o cego e falou, o que queres que eu te faça? Será que Ele não sabia que o cego queria enxergar? Claro que Ele sabia, mas Ele queria que o cego abrisse a boca e falasse, eu quero enxergar. Eu quero enxergar. E teve um dos cegos que eu até preguei para as crianças, que Deus, né, me levou para poder ensinar as crianças a palavra de Deus. Teve um cego que ele era mendigo e que ele ouviu falar da fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus operava milagres, e ele estava ali à beira do caminho mendigando, e ele ouviu uma multidão, ele ouviu um barulho, e ele perguntou, gente, o que está acontecendo? Que barulho que é esse? E os discípulos disseram, é Jesus que está passando. E ele se alegrou, ele deu um pulo, ele falou, é a minha chance, é a minha oportunidade. E ele começou a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava alto, gritava alto, gritava alto. E sabe o que os discípulos falaram com ele? Para de gritar, Jesus não vai te ouvir, ele já está lá na frente, para de gritar, cego. E ele, Jesus, Jesus, filho de Davi, ele não deu ouvidos. Ele não deu ouvidos para o que as pessoas estavam falando para ele parar, para ele desistir. Para, você não vai conseguir, você não vai conquistar, vai chegar em lugar nenhum. Enquanto a gente dá ouvido para a opinião alheia, para as pessoas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que dar ouvido àquilo que Deus nos move a fazer, que é usar a fé, a esperança, a confiança tem que estar do lado da fé. Tem que andar junto, confiança, perseverança. Tem que andar junto. Eu demorei 7 meses para receber o batismo com o Espírito Santo, para ter um encontro verdadeiro com Deus. E quando eu tive esse encontro, foi o melhor dia da minha vida. Eu clamava de joelho e falava, Deus, eu não aceito sair daqui sem te conhecer. Eu entreguei a minha vida para o Senhor, o que mais eu preciso fazer? Eu já pedi perdão para as pessoas que eu tinha mágoa, eu já fiz tudo que o Senhor mandou, eu quero ter a tua natureza. E eu buscava, eu gritava, eu buscava, eu clamava, e por fim, eu tive uma certeza dentro de mim. Uma alegria muito grande na minha alma, uma vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Eu só sabia agradecer, eu agradecia, Deus, obrigado por ter me aceitado, obrigado por ter me perdoado, obrigado, não tem palavras para te agradecer. E eu ria, eu chorava, eu queria pular, eu queria sair correndo para falar para as pessoas que eu tive uma experiência com Deus, que eu conheci Deus de verdade. Você não tem noção, isso é o maior momento do ser humano, é o encontro com Deus.
Não é encontro com Deus, não é loucura, você não entra em transe, não, você tem uma certeza absoluta dentro de você que Deus te aceitou, que Deus te perdoou. Ele coloca essa convicção. Esse é o verdadeiro encontro com Deus. E aí, esse cego gritava e por fim Jesus parou. Jesus já tinha passado, mas Jesus estava testando para ver até onde a fé daquele cego ia, até quando ele ia continuar clamando. O problema do ser humano é que tenta, não consegue e volta à sua condição passada, desiste de lutar. Não tá adiantando, eu não vou fazer mais nada. E é naquele momento que Deus ia abençoar a pessoa, porque o Deus, ele é um Deus, ele é o Deus do fim das coisas. Ele é o Deus do começo. Ele opera no fim das coisas, quando a pessoa tá lá, não tá aguentando mais, quando ela tá passando pelo vale da sombra da morte, é aí que ele vem e opera o milagre. Foi assim com Jesus, morrendo na cruz ali, uma morte lenta, mas ele não desistiu e ele foi glorificado. E aquele que fizer uma aliança com Deus será glorificado junto com Jesus, junto na eternidade. Deus estava testando a fé daquele cego. E aí Deus pegou e falou assim, Jesus falou assim, gente, tem alguém me gritando. Tem alguém me gritando. Os discípulos, tem ninguém te gritando? Não, Senhor, tem sim. Tem alguém me gritando, traga ele até mim. E aí Jesus, o que Jesus fez? Chamou o cego para ir até ele. E Jesus está te chamando, está nos chamando para ir até ele. Nós precisamos ir até ele, porque ele já pagou o preço por nós. Então somos nós que temos que nos voltar para ele, não ele para nós. Ele já provou que ele é Deus pra gente. E aí esse cego chegou diante dele e Jesus falou com ele, o que queres que eu te faça? E ele falou, eu quero ver. E Jesus falou, vá, a tua fé te salvou. Então é a sua fé que vai te salvar, não a fé da outra pessoa. Orar pelas pessoas é muito bom, abençoa a vida, a gente interceder, mas é a sua fé que vai te salvar. É a sua entrega, é a sua oração que vai te salvar, tá? Então, para resumir aqui, para fechar, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Esse é o verdadeiro amor de Deus, buscar os interesses dele, agradar a ele, não agradar as pessoas. Muitas das vezes temos que desagradar as pessoas para agradar a ele. Não se ira facilmente. Deus, ele é muito difícil de se irar. Esse é o caráter divino. Não guarda rancor. Esse é o verdadeiro amor. Quem guarda rancor, então, não ama. Deus está provando aqui que quem ama não guarda rancor. E foi o que eu falei. Não quer dizer que você precisa conviver com a pessoa, mas você tem que perdoar. Tem que perdoar. Se você quer ser perdoada, você precisa perdoar. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se alegra com isso aqui, a palavra de Deus é a verdade. Não se alegra com a injustiça, com o pecado, com aquilo que desagrada a Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor. Deixa eu voltar aos comentários aqui. Esse é o verdadeiro amor, para finalizar, que Deus, ele quer ver em você e em mim. Que tudo suporta, que tudo crê. E o quanto nós temos suportado, o quanto nós estamos crendo que ele vai operar nas nossas vidas, que a palavra dele vai se cumprir, o quanto nós temos buscado isso dele, o quanto nós temos buscado o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, porque esse é o verdadeiro amor, a justiça. Justiça não é ser perfeito, justiça é procurar ser melhor todos os dias e fazer a vontade dele. Se dedicar para isso. Bom, tem muita coisa para falar. Já tem uma hora que nós estamos aqui. Eu vou encerrar aqui a live, porque senão eu fico aqui a manhã inteira falando com vocês. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma orientação, compartilhar alguma coisa, eu vou compartilhar essa live no IGTV, compartilhe com outras pessoas, comenta lá pra mim o que Deus falou com você nessa manhã, pode me mandar um direct que eu tô à disposição para contribuir com o que for necessário, que estiver ao meu alcance, tá bom? Vamos fazer uma oração e entregar para Deus essa manhã, essa palavra abençoada, e eu espero que ele tenha falado com você, viu? Que você e sua família seja abençoada em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por essa palavra abençoada, por nos apresentar o teu reino, por falar tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Pai, nos dá força para estar no centro da tua vontade, nos ensina a te agradar, nos ensina a ter resistência, equilíbrio, nos dá a tua sabedoria, Pai, para discernir o que é do Senhor e o que não é, nos dá força e equilíbrio, meu Deus,
Nos molda por dentro, nos ensina a te amar verdadeiramente com a nossa vida, Pai. Não deixa a gente cair no automático. Pai, não deixa essa palavra sair de dentro de nós, não. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha tatuar ela na nossa mente, no nosso coração, Pai. E que os frutos do Senhor venham resplandecer a tua face e que a nossa vida seja para te glorificar aqui na terra. Que sejamos testemunhas vivas do Senhor. Pai, conta comigo. Fala com Ele. Deus, conta comigo. Eis-me aqui, Pai, para fazer a tua vontade, não a minha, porque eu sei, meu Pai, que vai valer a pena e vale a pena cada entrega, cada sacrifício, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que o Senhor escolheu para estar aqui, a família delas, que onde elas chegar, Pai, aquilo que o Senhor tem me dado, eu passo para elas, meu Deus, que a luz do Senhor possa resplandecer na face dessas pessoas e que aonde elas chegarem, as pessoas vejam o brilho do Senhor no rosto delas, meu Pai, e que elas possam compartilhar tudo isso que foi dito aqui para ajudar a vida de outras pessoas, Pai. E que assim, meu Deus, nós possamos alcançar a salvação da nossa alma. Escreve, Deus, o nosso nome no livro da vida, meu Pai. Muito obrigada, que o teu nome seja louvado hoje e amanhã e para todo o sempre. Amém! E graças a Deus. Gente, ó, beijo pra vocês, que Deus abençoe. Terça-feira que vem, 6h59, mais uma palavra aqui abençoada, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Alguém quer compartilhar alguma coisa aqui? Vou encerrar. Tá tudo bem? Tá todo mundo bem? Então tá bom. Deus abençoe vocês, tá? Até mais.